Vamos falar sobre o padrão de arquitetura chamado Ports and Adapters. Se você está vendo um hexágono aqui, é porque essa arquitetura também é conhecida como arquitetura hexagonal, e vamos tangenciar ela um pouco com Dependency Injection, injeção de dependência. A ideia aqui é a seguinte, né? A ideia que originou Ports and Adapters é uma ideia muito simples. Se a gente tem aqui a nossa aplicação, certo? A gente pode imaginar isso aqui como sendo ou uma aplicação ou uma parte da nossa aplicação. Então eu vou colocar aqui, a gente tem o nosso serviço de software, ok? Esse serviço vai interagir com serviços ou com coisas externas, como por exemplo um banco de dados. Então, né, eu vou ter que o meu serviço está transmitindo informações para um banco de dados e recebendo informações de um banco de dados. Agora, não só essas informações podem vir de e ir para um banco de dados, eu posso também estar escrevendo para uma API externa e recebendo informações de uma API externa. E do ponto de vista do serviço, do ponto de vista da nossa aplicação, não existe diferença, certo? Nosso serviço ele pode, então, se a gente quiser, se a gente desejar, ser agnóstico com relação ao quem está recebendo informações da gente e quem está transmitindo informações para a gente. Então a gente vai ver um pouquinho mais como isso aqui funciona na teoria e na prática. Antes a gente vai falar um minutinho do patrocínio desse vídeo. Quem está nos patrocinando hoje é a Abacus AI. E a ideia aqui é a seguinte, certo? O que a Abacus vai te oferecer? A ideia é você ter um ferramental completo e poderoso de inteligência artificial por apenas $10 por mês. É mais barato do que pagar qualquer uma das outras opções, certo? Seja ela o Cursor, o ChatGPT, o que quer que seja. E é uma solução extremamente robusta e completa, né? Como assim? A gente vai ter acesso a todas as LLMs aqui, certo? Incluindo o ChatGPT 5, que acabou de lançar, o ChatGPT 5 Thinking, né? O modelo que pensa. Cloud Sonnet 4, o Cloud Opus, por exemplo, que é um dos melhores, só que, por exemplo, o Cloud Opus aqui é um pouco mais caro e gasta os seus créditos mais rápido. Além disso, né, além do chatzinho aqui, que funciona exatamente como o ChatGPT ou qualquer outro chat, quer dizer, não é exatamente como, porque ele tem algumas funcionalidades a mais aqui, né? Você pode, por exemplo, ter aqui a função de criar PowerPoints, de fazer um Deep Research, né, que é uma pesquisa um pouco mais profunda com fontes e tal, função de código, função de imagem. A gente tem também aqui, ó, o Deep Agent, que eu pedi uma vez no vídeo no passado, para ele criar um Notion para mim, né? Um aplicativo que se assemelhasse com o Notion. E aqui a gente pode ver o código, tá? É um código real, de fato, que a gente pode copiar e usar. E a gente pode ver o tal aplicativo, né? Com documentos que eu escrevi aqui, eu posso clicar aqui e escrever novos documentos. Posso publicar isso aqui também, né? Isso tudo incluso nos $10. Além disso, tem também o Code LLM, que é uma ideia que se assemelha ao Cursor, que tem um agente aqui do lado, né? Que você pode pedir ajuda para auxiliar no desenvolvimento de código. Tem também um autocomplete com IA. Tudo isso por apenas $10, o link vai estar aqui na descrição. Então, para que essa ideia aqui de ports e adapters funcione, a nossa aplicação ela precisa estar preparada de alguma maneira, né? Ela precisa ter algum layer, alguma camada que vai acabar abstraindo um pouco o que está fora da aplicação, certo? Porque se eu tiver aqui dentro da minha aplicação db.faça alguma coisa, eu não tenho uma arquitetura de ports e adapters. Essa camada de abstração vai geralmente ser num estilo de uma interface, e dentro da aplicação eu vou ter aqui assim, por exemplo, e isso daqui vai ser o nosso port. A gente vai ver na prática como é que funciona o nosso port, né? Mas qual que é a ideia aqui do port? Bom, imaginando que isso daqui, vamos dar nome agora ao serviço, né? Um serviço de usuário. O serviço de users, ele lida com users. O que eu preciso então, né? Eu preciso fazer algumas operações aqui. Eu preciso, por exemplo, ler esses usuários de algum lugar e transmitir esses usuários para algum lugar, certo? E a gente definiu que a aplicação vai ser agnóstica sobre isso. A gente vai usar um banco de dados, ou uma API, ou qualquer coisa do tipo. Então, o meu port, ele vai ser geralmente uma interface, que vai implementar, por exemplo, read e write. Esse read e write, certo? Contidos aqui na interface do meu port, vão dizer o que a aplicação precisa enviar, né? Quando ela estiver transmitindo, e o que ela precisa receber quando ela estiver recebendo. Agora, por si só, né? A gente falou que esse port, ele é agnóstico, então ele não vai saber os nuances de como o Postgres funciona, ele não vai saber os nuances de como APIs externas funcionam, certo? A gente precisa de uma outra peça, e é aqui que entra o tal adapter. Essa outra pecinha aqui do lado, esse nosso adapter vai ser quem vai traduzir o read do nosso port para algo que seja compreensível, por exemplo, para uma API ou para o Postgres, certo? Então, quando a gente trocar, quando a gente decidir, pô, eu não quero mais que esses dados venham de uma API externa, certo? Antes eles estavam de uma API, a gente vai mudar essa arquitetura aqui. A gente vai tirar isso daqui e a gente vai ter que agora esses dados vêm do Postgres. O que a gente precisa mudar? A gente muda apenas o adapter. A gente pode só escrever um adapter para Postgres que vai adaptar, né, o que o nosso port necessita e traduzir isso numa linguagem, num modo que Postgres compreenda. Algo de interessante a se notar aqui é que, pô, qual que seria a alternativa
alternativa a isso, né? Como é que eu estava descrevendo isso antes? A gente não tem o port, a gente não tem o adapter, a gente não tem nada disso. A gente teria antes, né, alternativamente, que a nossa própria aplicação usuário vai chamar aqui db, ou no caso vai chamar aqui postgres.get alguma coisa, certo? Nesse caso, a gente teria que a nossa aplicação, ela depende do Postgres, certo? Ela tem uma dependência. Ela vai ter que importar esse Postgres, ela vai ter que inicializar esse Postgres, ela vai ter que fazer algo nesse sentido. Quando a gente tira esse Postgres.get e a gente vai fazer aqui que, na verdade, né, essa responsabilidade tá abstraída para um port, tá abstraída dessa maneira aqui, a gente inverteu a dependência. A nossa aplicação nem sabe necessariamente que a gente tem um Postgres, né? Quem vai ter a dependência do nosso Postgres, quem vai depender do Postgres, é essa parte aqui, é o adapter. A aplicação apenas sabe disso aqui, apenas sabe da parte do port. Nesse caso, né, para atingir o objetivo aqui de arquitetura hexagonal, de ports and adapters, a gente tem também que o princípio de inversão de dependência vai ser aplicado, né? Dependency injection. No momento que eu decidi, eu cansei de Postgres, eu quero um Dynamo Database, troca o adaptador, escreve ali um adaptador pro Dynamo e vida que segue. Agora, a gente está muito falando dos outputs da aplicação, né? O mesmo pode, então, valer pro outro lado, pro input da aplicação. A gente pode ter, né, que são usuários fazendo requests para nossa aplicação, mas não necessariamente também. Pode ser que as informações vão chegar para nossa aplicação através de uma API externa. A gente pode ter que isso daqui vai chegar de eventos gerados de alguma maneira, enfim. E dessa forma, a gente consegue ter que a nossa lógica de negócios, né, a nossa lógica aqui do usuário, a nossa lógica interna do serviço, tá agnóstica com relação a inputs e outputs, com relação a coisas que não são referentes ao funcionamento interno aqui do nosso serviço. Agora, a gente entendeu um pouco na teoria, né, a gente já vai ver um pouquinho como é que se faz na prática, não é nada super complexo. A gente precisa fazer alguns disclaimers importantes aqui, tá? O que isso daqui tá fazendo pra gente, né? Tá fazendo SOC, né, Separation of Concerns, e Separation of Concerns é algo que a gente vê como algo bom. A gente poderia dizer, inclusive, que isso aqui é um dos prós de arquitetura hexagonal, de ports and adapters, mas a gente vai ter também alguns contras. Como os concerns estão separados, certo? A gente separou a lógica ali interna do banco de dados do nosso core da aplicação aqui. A gente tem uma complexidade aumentada tanto para escrever esse código na primeira vez, quanto de repente para debugar, para rodar esse código, porque isso vai depender de como for implementado, certo? Imagina que antes a gente tinha um Postgres que era inicializado localmente, e agora isso aqui pode ser qualquer coisa, pode ser uma API externa, pode ser outro serviço. A gente tem um adicional de complexidade tanto para criar o serviço, quanto para, em algumas circunstâncias, debugar ele localmente. Não todas as circunstâncias, certo? Depende de como isso for implementado. Mas falando em localmente, uma vantagem muito grande, né? A gente viu aqui que tem a inversão da dependência. Como eu não mais estou inicializando o nosso Postgres aqui dentro, estou, né, trazendo ele de um adaptador, eu posso ter um adaptador para testes. Então, eu tenho que a testabilidade é um pouco mais modular, certo? A gente consegue testar a nossa aplicação sem ter que mocar ali o banco de dados Postgres. A gente consegue testar até o momento que a informação chega no port e a gente não precisa ver a partir daquilo, né? A gente pode fazer testes separados para o nosso adaptador e a testabilidade acaba sendo auxiliada aqui. Nessa complexidade também pode ser difícil, né? Eu seguir a linha de raciocínio de onde está o código, né? Quando eu inicializo um Postgres dentro do meu serviço, está muito claro onde é que ele está sendo inicializado. Quando eu inverto essa dependência, pode ser um pouquinho mais difícil de encontrar isso. Então, tem situações que é bem legal a gente ter ports e adapters, tá? Principalmente quando a gente vai lidar com múltiplos providers, múltiplas APIs externas, múltiplos bancos de dados, a gente já sabe disso anteriormente, é algo bacana de se implementar. Mas, veja, né, percebe, eu sempre toco nessa tecla que algumas coisas raramente vão mudar, é o caso de você usar um Postgres para um banco de dados onde você armazena informações do seu usuário, por exemplo. Talvez a gente não precise separar tanto assim os concerns, se a gente não imaginar que isso vai ser algo, né, necessário para o futuro. É uma decisão realmente de projeto aqui, que pode fazer sentido ou pode não fazer. Isso aqui que eu expliquei seria uma, digamos assim, uma versão mais light de ports e adapters, tá? Porque dá pra gente levar isso daqui para uma ideia bem mais hardcore, né? Como assim? Ao invés da gente pensar, né, eu escrevi aqui users em específico ainda, mas ao invés de a gente pensar em banco de dados e APIs externas, a gente pode estar imaginando que, de repente, o user é um domínio aqui da nossa aplicação que vai estar se comunicando via ports e adapters com payments, que, né, é outro domínio aqui da nossa aplicação, né, outra parte da nossa aplicação, outro concern. Esses dois vão estar se conectando aqui também com a user interface, né, graphical user interface, mas eu também posso ter aqui um serviço de analytics e todos esses domínios, todas essas coisas diferentes podem se conversar através de ports e adapters, em que cada pedaço da minha aplicação é um hexágono. Cada pedaço da aplicação, né, lida com inputs e outputs, né? Eu tenho aqui, né, o que a parte de usuários
pode emitir de informação, o que ela pode receber de informação, né? Meio que é isso. E através desses ports e adapters eu posso ter que payments, tem um port, que aí vai receber o adaptador de usuário, e as informações do usuário vão vir através disso, enfim, podemos fazer ports e adapters pra tudo. Agora, vou ser bem sincero, tá? Eu nunca fiz código assim porque eu nunca achei que vale a pena, que vale o esforço, a não ser que, e nota aqui é muito importante, a não ser que a gente tenha que cada um desses é um serviço mantido por um squad diferente, e cada um desses tem, de repente, a sua própria infraestrutura, e são microserviços, e é um ambiente que cada um desses tem 5 desenvolvedores, certo? Numa equipe muito grande, pode fazer sentido. Pro tamanho de aplicação que eu já trabalhei na vida real, isso daqui é uma decisão tenebrosa que é muito mais trabalho do que vale a pena. Antes da gente ver a prática, a gente vai ter algumas dicas aqui rapidinhas, tá? É legal que os domínios não sejam anêmicos, tá? Não é interessante a gente empurrar todas as lógicas de validação e etc. para os adaptadores. É interessante também que a gente tenha interfaces do tamanho certo, entre aspas, né? Por que do tamanho certo? Será que eu preciso que o read seja uma interface e o write seja uma interface? A gente consegue jogar read e write na mesma interface. É interessante a gente não ter uma aplicação, um port que faz absolutamente tudo, senão, né, a gente perde um pouco da nossa modularidade, mas a gente também não precisa de uma interface para cada única operação, senão acaba sendo muito boilerplate. Então, um pouquinho de código agora pra gente observar isso daqui, tá? É um exemplo de código super simples, só para te dar uma ideia de como pode funcionar, tá? A gente vai ter aqui um subscriber que vai fazer subscribe, né? Ele vai fazer uma inscrição para uma lista de e-mails, por exemplo. Então, né, eu tenho aqui o meu subscriber repo, o meu repositório de subscribers, que é essa interface aqui. E o que eu preciso saber, né, quando eu tenho esse repositório aqui? Eu preciso saber se um e-mail existe nessa lista, certo? Então eu vou ter aqui o método exists. Essa interface, no caso, seria meu port, tá? Que está dentro do core da minha aplicação. E eu tenho também o método save para salvar um novo subscriber. Essas são as duas coisas que o meu repositório de subscribers precisa implementar, que eu vou precisar adaptar isso daqui. Eu tenho também outra interface, né, que é o welcome mailer aqui, que vai enviar e-mail. Não gostei tanto desse nome, eu acho que não precisa de welcome, tá? Poderia só ser mailer aqui, eu acho que é o suficiente. Uma interface que vai lidar com e-mails. Não, port para lidar com e-mails, mas ok, tá tudo certo também, esse nome não tem muito problema. E a gente vai ter a função aqui send mail, né? Send welcome, que vai enviar o e-mail de boas-vindas para os novos usuários. A gente vai ter a nossa classe subscribe aqui, que tem um execute, né? E o que significa subscribe? Subscribe, ele vai ver se o e-mail é válido ou inválido. Se, né, supondo que o e-mail seja válido, ele vai ver se esse e-mail já existe. E caso, né, o e-mail seja válido e ele não exista, ele vai dar um repo.save, certo? Subscriber repo.save e welcomemailer.sendWelcome. Agora a gente vai ver também um adaptadorzinho para fazer alguma dessas coisas, certo? Então aqui a gente tem um in-memory adapter, que é um exemplo em memória. Nota, eu não tenho banco de dados aqui. É porque eu não necessariamente precisei de um banco de dados. Eu criei uma estrutura de dados em memória, e essa estrutura de dados em memória vai implementar subscriber repo, e eu decidi também que ela vai implementar o welcome mailer. Não precisava. Poderia ser que esse welcome mailer, né, vai ser uma API do MailChimp, por exemplo, né, um adaptador para uma API do MailChimp. Enfim, foi tudo junto aqui. A gente tem aqui, né, a função exists, que vai checar se no meu set de e-mails esse e-mail existe. A função save, que vai adicionar um e-mail ao meu set de e-mail, certo? Um set de strings aqui. E a função sendWelcome, que nesse exato momento meio que não faz nada, né? Ela só joga isso daqui numa lista de e-mails enviados, não faz absolutamente nada. Esse aqui, então, é o meu in-memory adapter, mas não precisaria ser in-memory adapter. Podia ser MailChimp adapter, podia ser Postgres adapter, podia ser um adaptador de qualquer coisa. Agora, quando eu chego no meu main, aqui é a parte que as dependências estão sendo injetadas, perceba. O adaptador é um in-memory adapter, o meu subscribe aqui, né, meu core, a lógica core, tá sendo inicializada passando esse adaptador aqui, e aqui eu poderia ter outro adaptador, né, para ser o que envia e-mail. Eu poderia ter aqui mail, API, adapter, por exemplo, algo nesse sentido. E quando eu dou um subscribe.execute, né, ele vai fazer isso daqui, né, ele vai chamar essa, cadê? Aqui, ó, ele vai chamar essa operação aqui, né, com esse adapter que foi inicializado. E aí, para fazer testes, né, eu poderia, por exemplo, ter aqui um const mock adapter, que é uma classe totalmente mocada que só printa as coisas, ou que faz o que eu bem quiser, né? E dessa maneira, né, a gente consegue ter que o core da nossa aplicação aqui, a parte de subscribe aqui, não faz a menor ideia do que é um banco de dados, não faz a menor ideia do que é um enviador de e-mail, só o que ela está interessada é que tenha adaptadores, né, que sejam injetados nela adaptadores que implementem exists,
save e send welcome, apenas isso. E isso é ports and adapters. Utilize isso daqui com bastante cautela, porque isso daqui sim gera um pouco de complexidade adicional. A gente gosta de evitar otimizações prematuras, porém em muitos dos casos isso aqui não é uma otimização prematura, é uma otimização muito bem-vinda.